O Largo da Gente Sergipana é o único monumento público do estado de Sergipe dedicado à cultura popular. Além disso, é atualmente o monumento mais visitado na cidade de Aracaju e também o mais fotografado. Quando da sua implantação durante o governo de Jackson Barreto, foram muitas as polêmicas e debates que envolveram o lago. Muitas pessoas não compreendiam que monumento era aquele, mas depois passou a ser um monumento muito amado pelos sergipanos e pelos turistas que visitam Aracaju por representar as manifestações dos folguedos populares sergipanos. O parafuso de lagarto, o cacumbi, caboclinhos e lambiçujos, o barco de fogo de estância e vários outros folguedos como o reizado, a chegança, todos que são enraizados na cultura popular sergipana. Este é um vídeo de memórias, no qual o arquiteto Ezio Deda nos fala como foi o processo de concepção daquele monumento e como é que se chegou àquele espaço para representar a cultura popular do povo de Sergipe. Essa coisa das espacialidades, até pelo fato de ser arquiteto, é uma coisa que me comove, que me instiga muito, né? Então, ele é digital, né? Ele foi concebido para ser digital, porque eu também tive a preocupação da gente não construir um equipamento sofisticado e sucatear o acervo que a gente tinha, principalmente nos museus históricos de São Cristóvão e Laranjeiras, e trazer aqui para a capital. Então isso é desonesto, né? Eu achei que isso não fosse legítimo, a gente fazer isso. Então eu disse, vamos fazer algo tecnológico, porque o acervo que tem fica onde está, que tem que ser cuidado, preservado, mas esse novo equipamento vai lidar de outra forma com esse patrimônio material e imaterial. Vamos abordar de uma nova forma, que suscite pesquisa, que traga todas as faixas etárias, escolaridades, né? Que a gente consiga trazer as pessoas de Sergipe e que venham de fora. Tudo bem, isso foi feito. Mas muito mais que isso, esse espaço aqui, além de expor, ele traz as pessoas, né? Então os grupos de cultura popular, né, as quadrilhas, os contadores de história frequentam. Então é um habitué daqui, a gente tem essa prática de ter o digital, mas de ter a força da presença física dessas pessoas. Não é um espaço pasteurizado e friamente tecnológico, né? E durante a obra aqui do Museu da Gente Sergipana, em uma das visitas do governador, lá no primeiro pavimento, naquele espaço onde é a mediateca, que é o único espaço do museu que a gente tem as janelas, quer dizer, a mediateca e o foyer, com as janelas voltadas para o rio para ver a paisagem urbana, porque o resto do museu, as portas e janelas são fechadas por causa das projeções. Então lá no pavimento superior, uma das visitas à obra, eu olhei para o outro lado da avenida e disse, ali do outro lado a gente pode fazer outro projeto. Aí ele me olhou e perguntou, o que é que você está querendo? Eu disse, uma intervenção urbana, dialogando com o museu. Ele disse, mas o quê? Eu disse, eu não sei ainda, mas tem uma coisa pedindo para acontecer ali. Eu sentia algo chamando para acontecer ali. E ele disse, olha, se dedique a inaugurar o museu, porque temos apenas aí 3, 4 meses para inaugurar. Depois você pensa aí nessa loucura. E assim foi feito. O museu foi inaugurado no dia 26 de novembro de 2011, né, na data do cinquentenário do Banese. E logo depois que inaugurou eu virei superintendente, então mais do que nunca eu estava aqui todos os dias e comecei a tentar traduzir o que seria desse outro lado, né, da avenida, as margens do rio. No primeiro momento eu pensei em homenagear pessoas, mas achei que cairia no lugar comum da história dos heróis, né? Você vai colocar as pessoas mais proeminentes, quem serão essas pessoas, né?
Aí eu achei que seria excludente, né? Todo o processo de curadoria é excludente, né? Traz em si isso. Mas eu comecei a pensar o que seria desse outro lado, um avanço sobre o rio, porque veja, quando João Augusto Gama foi prefeito, ele fez um alargamento exatamente nesse eixo aqui, que era para marcar o início do centro histórico. E foi feito um pórtico neogótico, que foi até a arquiteta Cátia Loureiro que fez, demarcando essa entrada do centro histórico. E esse alargamento, que era uma meia-lua que ficava ali, como se fosse um belvedere, ele já me chamava, eu disse, tem que sair dali, né? Tem que avançar para o rio e sair daquele lugar, daquele avanço que já está ali pedindo para existir. Com o museu funcionando, tem uma das instalações que chama Nossos Trajes, que justamente são as indumentárias dos personagens dos grupos de cultura popular de Sergipe. Eu disse, é isso, tem que ser os grupos, né? Não vamos homenagear pessoas, vamos homenagear arquétipos, vamos homenagear a identidade desses grupos. Só que eu não tinha conhecimento profundo sobre a temática, né? Então, quando eu tenho as ideias, logicamente eu tenho que me conscientizar das minhas limitações intelectuais, né, e de profundidade sobre os temas. Mas é para isso que servem os pesquisadores. E tudo que eu faço, eu tenho essa preocupação estética, mas sobretudo conceitual, né? Então eu sempre envolvo pessoas na equipe que tenham esse cabedal para complementar. Aí fui atrás do professor Aglaé, que na época estava lá no Centro Cultural de Aracaju, na Funcaju, né? Contei a história para ela e pedi que ela me auxiliasse na difícil tarefa de fazer o processo de curadoria, de selecionar, né? Então, pensamos em territorialidades. Depois ela achou, não, a linha de recorte não é por aí. A linha de recorte tem que ser, ela, no entender dela, pelos grupos que menos se descaracterizaram durante o processo, pelos os que mais mantiveram a identidade, né? A força, a essência do que eles foram desde o início. E eu tinha vontade de avançar mais sobre o rio, né? Eu acho que ele ficou próximo, eu queria mais, mas tinha duas limitações aí. Primeiro, o recurso, né? E a segunda era respeitar o limite de navegabilidade do rio. Embora esse rio seja pouco navegável, mas para evitar polêmica, principalmente com a Marinha e com a Capitania dos Portos, eu usei como referência o limite da Ponte do Imperador, né? Então peguei uma linha imaginária traçada na margem, quer dizer, a margem do rio, e fiz um offset para chegar ao limite da Ponte do Imperador. Pronto, se era possível navegar passando pela Ponte do Imperador, então era possível navegar passando pelo largo. Então só aí eu já tiraria uma discussão, evitaria mais uma discussão, dentre tantas outras que eu sabia que chegariam.